a todos. Para embasar o nosso encontro de hoje, nós vamos ler um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que faz parte do capítulo 16. Tem como título Utilidade Providencial da Fortuna. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito? Primeiro, queria colocar que nesse texto vai aparecer a palavra salvação muitas vezes, mas que o Espiritismo não é salvacionista. A palavra salvação entra nos nossos documentos, nas nossas obras, e, portanto, vamos fazendo o conceito da palavra salvação em torno do que ela efetivamente quer dizer já no início dela. A palavra salvação, ela nasce na humanidade com o sentido de salvaguardar, de conservar, de proteger, de preservar. Inclusive, eu acho muito bonita a linguagem de computador e a linguagem de celulares, que salvar é isso, né? Vamos salvar o documento. Né? Salvou a mensagem? Salva essa mensagem para mim. Fulano mandou as fotos do bebê que acabou de nascer. Salva para mim. Para eu poder depois ver esse ser adulto e olhar esse momento dela chegando ao mundo. Então, o salvar para o Espírito é isso. É preservar, salvaguardar, proteger, nos livrar de ruínas, livrar de nos trairmos a nós mesmos, né? Meu Deus, por eu ter conseguido sair do grupo ali, naquele momento, eu me salvei de emitir uma opinião que depois eu iria me arrepender. Então, toda vez que aparecer a salvação aqui, é nesse sentido. Vamos lá. Deus, que disponibiliza a riqueza, teria posto nas mãos de alguns, ou nas mãos de todos, um instrumento fatal de perdição? Isso repugna à própria razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa, quem sabe, do que a miséria, em virtude das excitações, em virtude da amplitude que oferece, das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, nas mãos de quem não estiver cuidadoso. É o laço que, se não espiritualizado, mais poderosamente liga o homem às coisas da terra e desvia os seus pensamentos da espiritualização. Produz tamanha vertigem que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna esquecerem-se rapidamente da sua antiga posição, bem como dos seus antigos companheiros, dos que o ajudaram, tornando às vezes insensíveis, egoístas e fúteis. Mas, por tornar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável e não possa vir a ser um meio de evolução nas mãos dos que a sabem utilizar. É como certos venenos que restabelecem a saúde, quando empregados a bom propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o interrogava sobre os meios de atingir a vida eterna, desfaze-te de todos os bens e segue-me, não pretendia estabelecer como princípio que cada um devia despojar-se do que possui e que a salvação só se conseguisse a esse preço, mas desejava mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo, inclusive ao encontro de si mesmo. Aquele moço, com efeito,
julgava-se quite com a lei, porque havia observado certos mandamentos. Mas, no entanto, recuava à ideia de desapegar-se de seus bens materiais. O seu desejo de viver os bens materiais estavam acima dos desejos de viver os valores eternos. E assim, ele não conseguia chegar ao sacrifício necessário, da abnegação necessária para abster-se dos bens materiais. A proposição que Jesus lhe fazia era uma prova decisiva para pôr às claras a ele mesmo o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto, honesto segundo o mundo, não prejudicar a ninguém segundo o mundo, não maldizer o próximo, não ser frívolo nem orgulhoso. Poderia até ser alguém que honrasse seu pai e sua mãe, ou seja, os valores de família. Mas não tinha a verdadeira caridade, pois a sua virtude não chegava ainda até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência daquelas palavras, tomadas na sua rigorosa acepção, seria a abolição da fortuna como prejudicial à felicidade futura e como fonte de incontáveis males terrenos. Mas isso seria também a condenação do trabalho, que pode proporcionar a fortuna. Consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus, pois é a lei natural. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos ater-nos, mas ao homem que dela abusa e dele cuidar. Pois ele abusa da riqueza como abusa de suas demais faculdades. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser muito mais útil, o que é uma consequência do seu estado de inferioridade. Se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria disponibilizado na terra. Cabe, portanto, ao homem transformá-la em fonte de bem. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral, é, sem contestação, um poderoso elemento do progresso intelectual que leva ao progresso moral. O homem, com efeito, tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para ir recebendo toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar essa população, para criar sustentabilidade para toda ela, população esta que cresce sem cessar, deve aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, precisa ir buscá-la noutra. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade. E para facilitá-las, é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar mais rápidas as comunicações e os transportes. Para os trabalhos das gerações que se realizam através dos séculos, o homem tem de extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procura na ciência os auxílios e os meios de executá-los de forma rápida e segura, mas para fazê-lo necessita de recursos. A própria necessidade o levou a produzir a riqueza, como havia de levar a descobrir a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência. Essa inteligência, que a princípio concentra apenas na satisfação de suas necessidades materiais, se espiritualiza e o ajuda
a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisas. Com razão, pois, toda a riqueza lícita deve ser considerada elemento de progresso material e espiritual. Para quem quiser reler ou mesmo dar uma estudada, faz parte do capítulo 16 e é o item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Cada trabalho que a gente vai fazendo na casa espírita, a gente vai se sentindo mais no dever de nos alertar que nós devemos nos ver e buscar clareza para nos enxergar dentro desses 4 parâmetros que não só os filósofos, como os cientistas, como os orientadores, seja ligados à religião, seja ligado ao trabalho na psicologia. Eu acredito que até os psicanalistas, temos 2 aqui, podemos até um dia desses eles falarem sim, pode ser hoje mesmo, se endossam o que nós vamos colocar agora, nós não vermos o homem só como essa coisa espiritual e como se o espírito não trouxesse um cognitivo, mesmo quando tratarmos de espírito desencarnado. Nós sabemos que, pelo menos na visão espírita, o homem vai estar sempre, simultaneamente, trabalhando 4 aspectos e sobre 4 aspectos e através de 4 aspectos que fazem parte da sua essência e também fazem parte da sua materialidade. O cognitivo, o afetivo, o psicomotor e o conativo. Esse termo conativo, eu realmente, antes de entrar para as aulas do irmão Antônio Grimm, que foi em 90, eu nunca tinha ouvido falar, não. Mas sei que esses espíritos ligados à SBE trabalham esse aspecto, sempre que se referem a esses 3, eles colocam o conativo. Porque quando nós vamos lidar com nossas riquezas, todos trazemos nossas riquezas, algumas delas a gente percebe que são riquezas que trazemos e que das quais nós queremos nos desprover delas, que são as riquezas que fazem mal ao caráter. Mas a gente precisa começar a ver o mundo em todas as suas vias. Que até então, os próprios espíritas favoreciam muito para trabalhar as coisas numa via. Então colocava o bem e o mal. Então aqui é uma via do bem e aqui é uma via do mal. E nós vamos ter gerações de agora em diante que nem conseguem trabalhar essas dicotomias. Eles já estão chegando, e graças a Deus, crescendo e florescendo, numa visão tão transdisciplinar, onde todas as disciplinas coexistem, se equilibram, ou se desequilibram, mas não deixa de ser forma de equilíbrio. O desequilíbrio é uma forma de equilíbrio. É um equilíbrio que não se estabeleceu na ordem do bem. E nós chamamos de desequilíbrio. Não é não? O que é o desequilíbrio? Um equilíbrio fora do padrão. Fora do padrão do bem. Mas tem um padrão. Sim. E falar em transdisciplinaridade é isso. É verificar que todas as disciplinas coexistem, todas harmonicamente formam a teia da vida, e nós temos que ir descobrindo os padrões para sabermos trabalhá-los. Por exemplo,
Você pode conviver comigo, vou pegar você que você respondeu, aí está ativa. Você pode, ao conviver comigo, dizer assim para a Solange, que por sinal seja minha irmã, que seja minha irmã de sangue mesmo. Dizer assim, Solange, eu não tenho nem condições de falar isso para a Nájila, mas você é irmã dela, é irmã mais velha, não é não, mas vamos dizer que seja, é irmã mais velha, você pode aconselhá-la e tal. A Nájila traz um temperamento explosivo e ela precisa aprender a se administrar, porque ela pode perder oportunidades e inclusive ela pode prejudicar pessoas, ela se prejudica por esse tratamento explosivo que ela faz à vida dela. Aí você está dizendo para a Solange que eu trago uma riqueza de explosão, quando eu já poderia combinar essa riqueza ligada à explosão com um pouco mais de riqueza de comedimento. São duas riquezas. Caminham conosco. Uma outra pessoa poderá conviver comigo, chegar e dizer, a Denise chegar para o Evair e dizer assim, Evair, você convive mais de perto com a Nájila, diga ela para ela aprender a ser um pouco mais comedida antes de dizer sim e dizer não. Ela diz não sem pensar. E diz sim também, às vezes, sem pensar. Quando ela se dá conta, ela já se comprometeu. E aí? Como fica para ela administrar as suas riquezas, tendo estabelecido um compromisso que foi impensado? Mas quando, seja quem for, em que sentido for, chegar a essas pessoas para solicitar essa ajuda para essa criatura, estão pedindo para trabalhar um ser que traz um cognitivo, que é a capacidade de aprender. O novo, apreender uma informação, combinar com o conhecimento que traz, combinar com a sabedoria que traz, combinar com suas riquezas e construir um momento novo. É um aprendizado. Todos trazemos, graças a Deus, a capacidade de aprender. Não só nós. Todos, toda a obra divina traz a capacidade de aprender. Todos os dias os átomos sobrevivem porque aprendem se administrar onde estão. Gerar seu campo energético e ser sobrevivente. Nós plantamos uma muda, ela vai fazer de tudo para aprender a viver naquele lugar. Ela não morre de primeira. Ela não morre porque faltou água um dia. E nem porque choveu demais um dia. Ela fica ali, alagada, a raiz dela, sem conseguir respirar. Ela está lá, tentando. Agora, se nós mantivermos muitos dias, a sua capacidade de adaptação vai sendo minada frente às condições que ela já traz para ser sobrevivente, e ao final ela é capaz de morrer. Mas ela vai se esforçar e ela vai aprender a administrar aquilo. Os animais mais simples também. Nós estamos aí há anos produzindo agressões ao meio. Continuamos tendo alimento. Continuamos tendo oxigênio. Continuamos tendo água para beber. Com todo o nosso desvario, mas continuamos. Porque há uma capacidade cognitiva na obra da criação. Como na Terra o homem é a escala mais complexa, no sentido de que é o que já angariou mais recursos, mais funções, consegue coordenar com mais funções, é mais sobrevivente. E é capaz de combinar informações e maneiras e procedimentos e conseguir se administrar mais.
o nosso grande cuidado é que nesse cognitivo nós trazemos também a capacidade de criar artimanhas e criar defesas que nem sempre são procedentes. Mas dependendo de como nós formos criando e fazendo artimanhas, nós vamos achando que elas são procedentes. E queremos, inclusive, convencer o outro de que estamos com a razão. Mesmo o outro estando olhando na nossa cara, dizendo e afirmando categoricamente uma outra verdade, que é a que é real naquele fato, nós somos capazes de continuar achando que nós estamos com a razão e que o outro está contra nós. E isso foi nos fazendo acreditar que espíritos desencarnados ficam contra nós. O que não é uma verdade. Que espírito desencarnado desencarna e que continua contra nós e que vai ser capaz, inclusive, de liquidar com nossas riquezas positivas. Que são nossos equilíbrios, a nossa capacidade de ser o bem, a nossa capacidade, inclusive, de gerenciar a nossa vida, a capacidade de mudança e etc. Esse cognitivo é algo que a gente precisa, como todos os demais aspectos, nos cuidar. Cuidar dele. Porque nesses parâmetros é que nós vamos administrando nossas riquezas. O afetivo, a nossa, graças a Deus, a capacidade de ter emoções. Nos vincularmos. Vincularmos a pessoas, vincularmos a causas, vincularmos a planeta, vincularmos a vida. O psicomotor que nos move para as ações, que vai nos movendo para, primeiro, não só fazer comportamentos, como rever comportamentos. Porque como ele nos move para o fazer, ele nos permite, junto com o cognitivo, o afetivo e com o conativo, enxergar o que fizemos e, se estivermos de posse do nosso leme, avaliar o que fizemos. É ver o que fez, avaliar o que fez, para nos respondermos. Eu quero repetir nisto, ou eu quero buscar ajuda, se necessário for, para não incidir de novo. Eu quero alimentar esse comportamento, ou eu quero desalimentar esse comportamento. Ele é uma riqueza negativa? Porque nós aprendemos, e nós que vinculamos a religiões, somos os especialistas em falar de negativo e positivo, mas será que nós já pensamos seriamente que uma riqueza negativa pode estar positivando a minha vida, positivando no sentido ruim? Ruim. É aquilo ser determinante na minha linha de ação. Porque em física, se a gente vai pegar símbolos, eu vou dar exemplo, já vou. Quando a gente adota uma palavra, a gente tem que ser fiel a essa palavra. A gente não pode sequestrar uma palavra e usar com sentido contrário. A gente adotou um símbolo é uma linguagem. E uma linguagem é um formador de ideias. E uma ideia move a ação. Então não dá para usar os símbolos de qualquer maneira. Positivo e negativo. Positivo é o bom e negativo é o ruim. Quem dera que fosse. Eu posso ser uma pessoa que no saldo, num balanço daqueles que convivem comigo, esteja mais determinante uma mulher arrogante, temperamental, que quer que as coisas estejam a serviço dela e que tenha elogio, que tenha palmas, que chega em casa e tudo está pronto, só é feliz se tudo estiver pronto do meu jeito, né?
A limpeza é do meu jeito, a comida é do meu jeito, a cor da parede, do teto, do marido, do sapato, da meia que ele usa. Aí, se tudo estiver do meu jeito, as coisas estão bem, eu estou pacífica, eu estou serena, estou até em condições de trabalhar. E de deixar o outro trabalhar também. Se 2 ou 3 coisitas dessas saírem do meu prumo e do meu crivo, aí eu já torno alguém que não permite que as outras pessoas, inclusive, se equilibrem. Então, eu estou deixando ser positivo na minha vida, que é o saldo que move a ação. Eu estou deixando que ele determine. O ruim está positivo. Vamos pensar numa conta do banco, para clarear isso. Vamos pensar numa conta do banco, porque é o que a palavra negativo e positivo assim, já está bastante claro para nós. Um saldo negativo no banco significa, graças a Deus, que o gerente vai pensar 2 ou 3 vezes antes de me conceder qualquer coisa lá em matéria de mais dinheiro vir para minha mão. Não é isso? Eu chego lá, ele me diz que o saldo está negativo, ou seja, a minha conta está positiva, é no negativo. E por isso ele não pode me conceder mais dinheiro. Porque para ele me conceder mais dinheiro, ela tem que estar positiva no positivo. É que a gente aprendeu a ver as coisas com um viezinho só. Mas isso, espiritualmente, intelectualmente e em matéria de operação nossa na comunidade, isso não é muito bom. É uma visão que nos deixa muito humildinhos. Números relativos, né? É. Aritmética. Aritmética a gente estuda números relativos. E tem função mesmo. Você tem capítulo sobre relatividade numérica. E é um capítulo que o povo não... A cultura é tão ruim que a maioria dos alunos passa batido por esse capítulo. Sequer consegue perceber o que está querendo dizer. Em física também, quando você vai estudar o relativo, é uma dificuldade para fazer que o grupo ali queira discutir aquilo. Não, mas chega, isso eu já consigo resolver isso na prova. Quando isso vai para a nossa vida particular, fica difícil. Por quê? Porque nós esquecemos de olhar o que está positivando na nossa pessoa. O que é que está indo para o saldo que move a nossa pessoa? Porque nós trazemos as características para estarmos no tempo em que vivemos, no espaço que ocupamos, nos movendo para ações, naturalmente. Nós já trazemos esses 4 aspectos. Nós trazemos a capacidade de aprender o novo, seja positivo, que positivo é o caráter, o bem-estar, a felicidade, o bem na terra, ou para o negativo, que é o que positiva o mal-estar, o desconforto, a infelicidade, a tirania, o crime, a maledicência, que alimenta o mercado das drogas, das armas, a indústria bélica e etc. Nós trazemos o aspecto afetivo, que é que nos vincula às coisas, aquilo que o meu cognitivo, no conjunto, for me permitindo vincular, eu trago um aspecto para naturalmente isso acontecer. Eu não tenho que me esforçar, como nenhum dos senhores tem que se esforçar para construir a afetividade. Todos trazemos psicomotricidade e todos trazemos o conativo, que é a capacidade que nós temos de nos proteger, de nos defender, de saber construir álibis para justificar atos.
Esses 4 aspectos fazem parte deste ser que convive com suas riquezas. Nós convivemos com nossas riquezas. Na medida que vamos nos enxergando aqui assim, eu trago isso. Então, hoje de manhã passei por uma situação que o conativo da pessoa é forte, ela se encaminhou para situações extremamente controversas daqui da Terra, e ela passou simplesmente a minha manhã e a dela tentando se justificar e subverter, passar para outras pessoas o que ela está fazendo de ruim. É o conativo, ela traz, como todos trazemos. E quando as pessoas trilham por esses caminhos de maior desordem da Terra, ela vai aprendendo a fortalecer muito isso aqui no sentido de justificar erros, de subverter responsabilidades, de transferir responsabilidade pelo que fez e que não gosta muito nele. E tem outro detalhe, nós todos nos amamos. É uma riqueza que nós trazemos, a do amor a si próprio. E quando nós nos amamos, nós somos capazes de, essa coisa de se proteger, de se defender, de se cuidar, nós usarmos esses parâmetros para criar situações em que nós não enxerguemos o lado mais obscuro nosso, que é o da riqueza inversa. Em matemática, toda vez que você estuda um número, o número 1, a gente pensa, 1 é 1. Não, 1 pode ser 1 a menos 10. E pode ser 1 a menos 1000. 1 não é sempre 1. No momento que eu vivo uma situação, eu posso conseguir que inclusive um grupo consiga ser manipulado para eu deixar de ser 1. Eu estou ali querendo justificar e praticar um aspecto negativo com relação aos melhores equilíbrios da Terra. E espíritos bons estão comigo ali, me orientando, me sensibilizando para fazer o positivo com relação aos melhores equilíbrios da Terra, materializando os meus bens espirituais, que são, o espírito ele traz o acervo que ele construiu ao longo de sua caminhada. Ele traz os valores do espírito, ele não perde nunca. Está ali, e eu estou vivendo um impasse com o senhor Rosley, e até pela minha arrogância, que eu dei um exemplo aí e tal, eu posso querer fazer valer algo que é dentro do meu perfil ruim, é da minha riqueza, no sentido do meu lado obscuro. Todos nós trazemos. Então, se pudéssemos dividir o ser, vamos dizer que alguns de nós têm isso aqui, iluminado já pela luz do conhecimento, da sabedoria, do amor, inclusive do amor a si mesmo, a humanidade, a todos, mas traz uma facezinha que é o motivo pelo qual estamos aqui, construindo a iluminação. Esse lado que nós estamos aqui construindo iluminação para ele, é um lado obscuro. E dependendo de como nós estamos lidando com a nossa iluminação, nós podemos querer, em alguns instantes da nossa vida, até para defesa pessoal, querer fazer valer o lado obscuro. E querer justificar riquezas negativas, que estão positivando ali na nossa vida, está ficando crescente.
Tanto que a gente encontra alguém, às vezes a pessoa diz, eu encontrei fulano. Eu fiquei triste, porque fulano era da paz, fulano era tão docinho. Nossa, mas ela está com os assuntos tão ruins, ela está tão agressiva. Eu espero que ninguém aí passe por essa situação, que a gente sai ao mesmo tempo orando, mas ao mesmo tempo numa angústia, uma tristeza de ver que o espírito não perde o que já alcançou, mas nós, como indivíduos, como espíritos encarnados, dependendo de como lidamos, como vamos administrando a vida, nós podemos permitir que a beleza espiritual vá ficando embotada e nós comecemos a nos expressar dando ênfase a valores do sistema materialista de ideias. É de vez em quando encontrar alguém e dizer, eu larguei minha família para lá, eu sou filha de Deus. Só eu levava minha mãe no médico, só eu levava o pai no médico, só eu fazia meu pai tomar o remédio, só eu isso, só eu aquilo. Ninguém mais fazia, eu saí. Eu estou deixando para ver quem vai fazer. E nós temos que ter a coragem de dizer, você sabe que ninguém vai fazer, né? Porque missionário lá nisso é você. Você não percebeu que você é missionária? Que você é missionário? O outro que está lá é missionário de torneira, conserta as torneiras da casa. O outro é missionário de mercado, vai ao mercado, compra, carrega, às vezes paga do dinheiro dele. O outro é o missionário do automóvel, é o que vê que o automóvel está com defeito, está vazando óleo, está vazando gasolina, é o que lava, é o que leva, é que rápido não toma conta do motor do carro. Porque, por exemplo, se deixar eu para tomar conta de um carro, coitado, vai ser capaz do motor ser invadido. E eu não vou dar conta de olhar por dentro. São pessoas que desenvolvem. A gente não conseguiu ainda desenvolver essa plenitude toda. Quem sabe, minha iluminação para cá esteja aqui. Estou aqui, convivendo e vendo carros ótimos, maravilhosos, funcionando, confortáveis, limpos. E eu me iluminando para um dia ser alguém que consiga fazer isso. E nós temos que ter o cuidado de nos vermos ricos. Perceber que lidamos com riquezas materiais que o tempo todo temos que espiritualizar. Meu Deus, eu tenho um fogão, funciona. O que eu vou cozinhar nesse fogão? Ah, vou cozinhar no fogão alimento para espíritos em evolução. Não vai poder ser qualquer comida. Não vai poder ser qualquer comida. Eu estou cozinhando para corpo. Para um corpo a gente poderia até, quem sabe, comer em qualquer lugar, se fosse só um corpo. A gente sairia por aí, comeria em qualquer esquina. Não, é um corpo. Espírita de antigamente dizia, corpo é descartável. A gente tem que cuidar do espírito. Você entrou no espiritismo mais cedo na vida, Luiz Adolfo? Para saber se você já escutou isso? Porque eu já. Os espíritos mais velhos e que pararam no espiritismo mais cedo escutou que corpo é descartável. Que a gente tinha que cuidar do espírito. Espírita de hoje não. Ah, eu tenho um fogão. O que ele faz? Cozinha. Cozinha para quem? Para espíritos. Que estão aqui com projetos reencarnatórios calibrados na ordem do bem, com proposta de cumprir esse projeto reencarnatório, com metas a cumprir. Ah, não sou eu que vou estragar. Vou fazer a melhor comida possível. Como é que ele sabe disso? Como é que ele sabe disso? Pode saber que independente da religião, se a pessoa estiver antenada. Eu já vivi com gente sem religião, já vivi com gente religiosa de outras religiões, mas todos os que se antenam sabem que tem que cuidar porque ele está cuidando de filhos de Deus. E os materialistas, ficar doente eu não quero. Eu tive um patrão materialista, convicto.
convicto. Fazia tudo na mais perfeita ordem espiritual. Pagava minuto de hora extra de funcionário. Não quero problema para minha vida. Estou aqui por essa vez, já que ele era materialista, ele estava aqui por esta vez, né? Estou aqui só agora e eu vou aproveitar agora até morrer. Quero ir em paz. Dona Nádia, por que esse funcionário que eu vi 7 horas aí está aí até agora? Não, senhor Efraim, ele pediu para ficar aí, porque não estava bem, vai vir um filho buscar, vai desembarcar de um trem, não sei onde, vai tomar um ônibus, vai passar aqui, vai levá-lo, por isso que ele está aí. Tá bom, então tá bom. Por que fulano está sem a máscara? Entende isso? Quando a pessoa luta e se esforça pelo seu caráter, independente de escolher religião e não religião, independente da religião, ele não vai falar em espírito, ele não vai, quem sabe, falar em evolução, mas ele vai falar do cuidado que tem que ter, porque ele quer o bem. Quer o bem, quer o bem. Você tem um automóvel, vamos lá para um outro exemplo, bem daqui da terra. Você tem um automóvel. Esse automóvel é para preservar a vida, facilitando, agilizando, me colocando em condições de ajudar mais gente e de viajar mais ligeiro e cuidar mais da minha vida. Então eu vou cuidar desse automóvel. Porque afinal ele está a serviço da humanidade. E assim vai vendo cada item da sua vida como uma riqueza espiritual, um patrimônio espiritual que está ali a serviço de alguém. E a serviço ele deve ser bem cuidado. E deve ser tratado como, não no sentido da ostentação, da vaidade, do orgulho. Não. Com as graças, para quem não acredita em Deus, seja de Deus ou seja cósmicos. Em geral, quem não acredita em Deus já tem uma visão de cosmo, tem uma visão de energia. Energia é alguma coisa que a humanidade não está conseguindo estar sem ver mais, sem enxergar. E daí já vê que se é uma questão de uma dádiva nessa combinação energética que aí está, para aqueles que não acreditam em Deus, que ela deve fazer da melhor maneira possível a lida com os bens e tornar materializável para seus irmãos a convivência com os valores que ela traz. É a materialização dos bens espirituais. Que necessariamente as pessoas têm que acreditar que aquilo é espiritual, pode não acreditar nem em espírito, nem em palavra de espírito. A palavra espírito, mas elas acreditam, quando elas são materialistas para valer, quando elas não são um pé no espiritualismo e outro no materialismo, isso aí é danoso. Dividido? O pior é esse. Isso pode saber que o pior é o que está com um pé no materialismo e outro no espiritualismo. Porque não se aprofunda em nada. É o que diz que acredita em tudo. Ah, eu acredito em tudo. Então você acredita também que você pode fortalecer a indústria bélica. Acreditar em tudo. Você acredita que você pode fortalecer o mau caratismo. Nós não podemos acreditar no sentido de fazer crédito. Nós temos que, na medida que vamos vendo as coisas acontecerem, nós conseguirmos avaliar e no que nos é possível fazer dedução acerca das bases que movem aquilo e nós sabermos, bom, como é uma base boa e desdobra numa coisa boa, é Cristo dizendo da árvore e dos frutos. Se o fruto é bom, a árvore é boa, e eu vou procurar recursos para fortalecer essa árvore, fortalecendo suas raízes, que são as bases,
E quem sabe para fortalecer a raiz, eu vou ter que fortalecer o solo, para criar um solo possível dessas raízes virem, essa árvore vir, do fruto estar aí à disposição da humanidade quando for possível. E daí avaliar pelos frutos a base. Ah, qual é a base? Essa base eu vou procurar, inclusive, ajuda para eu não ser um fortalecedor dela. Para eu não ser fortalecedor. Eu posso, isso não me dá o direito de fazer críticas hediondas no sentido de prejudicar pessoas. No sentido de instabilizar pessoas, de machucar pessoas. Mas avaliar assim, essa base, no que é possível ver agora, eu não quero fortalecer. Deus me ajude. E algumas é pedir Deus e Deus e os espíritos bons e dias seguidos pedindo ajuda para nos iluminarmos e conseguirmos enxergar por onde que a gente não valoriza aquilo e, portanto, a gente não fortalece aquilo. É muito bonito esse binômio da espiritualização dos bens materiais e a materialização dos bens espirituais. Não é materialização só no sentido de tornar produto, mas é também. Imagina, você transforma o seu amor é um bem espiritual, que não é a priori palpável com a mão. Mas você transforma o seu amor, que é um bem espiritual, numa conduta de, por exemplo, passar um dia num asilo de velhos, lavando uns, cortando a unha do outro e aparando o cabelo do outro. Não tem muito talento não, mas pelo menos apara retinho aqui, não fica lindo, mas fica prático, fica confortável, o calor está entrando, não esquenta tanto o cangote do velho. Se materializou um bem espiritual, que é o amor, numa ação. E também não dá para palpar, dá para palpar o cabelo cortado, mas o cortar não dá. Mas é uma materialização? Tornou um produto. A pessoa está vivendo aquele produto mediúnico ali. Trabalhar o exercício mediúnico, nós vamos estar nisso aqui. Nos esforçando para espiritualizar nossos bens materiais e para materializar nossos bens espirituais. De vez em quando, a gente tem uma intensa vontade de falar algo para uma pessoa. Aí você pensa, se eu falar, eu estarei materializando um bem espiritual ou eu estarei depauperando um bem espiritual, porque na crise que nós dois estamos neste momento, se eu falar, a avaliação que ele vai fazer pode não ser a melhor e vai até afastá-lo de mim. Aí você descobre que você vai ter que fazer silêncio. Que os espíritos trabalham como silêncio operoso. É o silêncio curtido na pressa e você fala aquilo em silêncio. Vai falando. E um outro espírito, encarnado ou desencarnado, vai fazer aquilo chegar àquela pessoa. Materializou um bem espiritual por uma linha não direta. Porque a direta que você estava nela, quem sabe não resultasse em materialização de um bem espiritual. Que são os valores positivos. Você até poderia materializar um bem espiritual, mas aqueles que você está lutando é para negativá-los na sua vida. Você está querendo dessensibilizá-los. E nós vivemos de sensibilização nesses 4 aspectos aqui. Nós estaremos o tempo todo administrando sensibilização e dessensibilização. Aí é que a gente vê claramente essa coisa do positivo, negativo
Porque dessensibilização é uma sensibilização. O contrário. É sim. Você é uma pessoa que traz inércia. Ah, é uma pessoa indolente ali. Louco para viver parado e o mundo fazendo e acontecendo e ele recebendo. Aí você descobre que você está sendo isso. E que você se tornou um utilitarista. Se utiliza da mãe, do pai, da esposa, dos filhos, nora, empregada e todo mundo. E aí você começa a sensibilizar a sua operosidade no bem para ir dessensibilizando a característica da inércia, da indolência. Para lidar melhor com essa administração de riquezas. Fica uma coisa muito abstrata. Hã? Mas dá para enxergar, perceber? Não. Porque eu sou de sair de casa num dia de chuva para vir aqui. Não é muito fácil não, né? Mas nada é fácil. Não, mas as coisas não são fáceis Tem mesmo. que fazer alerta. Porque as fáceis. É muito sutil isso. Isso, Rose. As fáceis, só eles não vêm aqui para escutar. Só já sabem. Imagina, todo mundo aí sair de casa para vir aqui e escutar eu falar assim. E se eu tenho um automóvel, eu devo dar carona para quem precisa. E se eu tenho um prato de comida, eu devo saber dividi-lo com quem precisa. Que é uma administração de riqueza. Né? Se eu sou capaz de ter uma casa na minha custódia, compartilhar com quem precisa para vir fazer um curso, um vestibular, um exame, uma cirurgia, etc. Que mesmo um dia de chuva eu devo saber tomar um guarda-chuva, botar um tênis fechado e ir fazer um trabalho voluntário onde eu me comprometi que eu devo vencer a chuva e ir dividir minha riqueza, que é saúde, com quem ali precisa. Isso. Aí diz, ah, meu Deus do céu, coitada dessa mulher. Será que não vê que isso eu já enxergo? Isso eu já sei. Mas dessa parte aqui fica claro esses 4 aspectos que nós trazemos e que estamos o tempo todo estruturando nossa vida e nossa caminhada e ajudando nossos irmãos na força do movimento desses 4 aspectos, para a gente não se ver como um bloquetão também e dizer assim, que eu sou isso, eu sou aquilo, que eu sou boa. Não, nós às vezes agimos, as coisas não dão tão certo porque é difícil administrar nos 4 aspectos e harmonicamente fazer com que eles nos movam ao melhor naquele dado instante da nossa vida. Porque nós temos que considerar que muitas vezes nós agimos sob impactos. Impacto dos acontecimentos da vida. E quando nós vamos aprendendo a nos ver nisso aqui, e ver que eles são separados, mas são simultaneamente acontecendo, nós começamos a ficar solidários com nossos irmãos. Mas posso fazer uma observação? Normalmente, tem muita coisa, a gente aqui assistindo, né? Tentando enxergar, eu acho que muita gente, eu acredito, faz isso inconsciente. Todos fazem isso, em parte, não, é consciente. Só eles não ficam se dando lembrança de que está fazendo isso, porque se torna um processo natural. Mas tem pessoas que fazem o bem automaticamente sem saber se vai fazendo, ele não espera saber como é que o outro vai receber, se não vai, e espontaneamente ele vai e faz. Então isso aí é condicional, é a natureza dele. Como que também tem que fazer mal, espera uma oportunidade para fazer mal.
que eu acho interessante é que essa apresentação dá condições do indivíduo controlar o seu nível de ação e vislumbrar, visualizar a evolução. Isso. O senhor chegou no ponto, porque o plano de Esse é o fundo negócio. do trabalho do Centro Espírita é nos ajudar a todos os dias alcançar Esse mais é o- autoconhecimento, mais autoconhecimento para conseguirmos fazer melhor autocontrole e autoadministração. Isso é sensacional. Aqui, ó. O pano de fundo do trabalho dos espíritos está aqui. Nos auxiliar a construir autoconhecimento. Para fazermos melhor autocontrole, autoadministração e nos reconhecendo ali. Nos reconhecendo, nós vamos reconhecendo nossos irmãos. Aí nós vamos saber estruturar o perdão, a solidariedade, a justiça, o amor, a própria afetividade. Fácil não é, porque a caminhada é para isso, é para lidar com as coisas difíceis. As fáceis são as que nós já sabemos fazer. Tudo é verdade. Né?